Você tem essa cadeira que é mais E confortável? aqui da minha cadeira mais confortável. Aí, Joga a bolsa, pronto. e esse itinerante encontro virtual na sua casa. Você não quer que eu sua mãe? Não. É, Tá bem? tá bom aí, mamãe? Então, eu vou fazer um experimento. Então, um minutinho assim, quem não tiver com caneta e papel por perto, pega aí uma caneta e um papel para ver se a gente consegue ilustrar uma coisa que eu estou pensando em experimentar. Tá aqui, filho, tá aqui. Sua bolsa tá aqui, filho. Não, tá mais no meio assim. Essa é isso. Tá aqui, filho. Desanima, lá. Caneta, papel. É assim, papel qualquer, a gente só vai fazer um desenho pequenininho, uma ilustração. Como eu estou em outro ambiente, outra casa e outro computador, se por acaso o som sai baixo ou alto demais, vocês avisem, tá? Aí eu vou adaptando. Então, a coisa é assim, a gente veio da semana passada caminhando por uma outra não uma outra perspectiva, uma complexidade do caminho que a gente vem desenvolvendo, porque não lembro quem, mas algum filósofo desses bacana que a gente já está a ver, ele define que desenvolvimento é a complexidade de algo. Então, nessa linha, a gente está caminhando numa complexidade e que a gente partiu em algum momento para práticas, aí essas práticas elas começam a ficar viciantes, aí a gente para de se confundir com as práticas e começa a desenvolver uma outra complexidade a partir da prática que se tornou necessária. Então, a semana passada já caminhou um pouco lá da casa do Danilo, um pouco essa complexidade, e hoje pensei que a gente pudesse criar juntos uma nova plataforma desse pensamento, uma complexidade desse pensamento, para então criar outras práticas a partir dessa complexidade. Então, talvez seja ainda um encontro onde a gente estabelece essas complexidades e dali a gente desenvolve práticas a partir disso, né? Então, a questão é assim, nós somos como seres vivos, nós somos definidos por biólogos, são vários biólogos que falam isso, mas Maturana é uma representação, é um representante de uma turma toda, né, de biólogos contemporâneos, que define o ser vivo como um ser autopoético, auto de próprio, né, auto de si mesmo, poético de produção. Então, você se autoproduz. E isso é uma das determinações para você ser vivo. E uma das condições para você ser autopoético é você ser um sistema fechado. E um sistema fechado é um sistema que não depende de informação de fora para poder se desenvolver. E a gente vai entrar numa complexidade, porque isso não quer dizer, ele não depende da informação de fora para se desenvolver, porém, ele não é determinado de fora, porém, ele é influenciado pelo fora. Então, a gente vai caminhar por aí, mas vamos lá, um sistema fechado. Então, o ser humano é um sistema fechado. Isso quer dizer o quê? Que não interessa o que eu faça, eu vou produzir meus olhos no lugar dos olhos, a orelha no lugar da orelha. Eu vou produzir os órgãos com o sentido que eles têm. Não interessa o que eu faça, eu vou me desenvolver a partir dessa
dessa fórmula mãe, né? Ser vivo, ser humano. Então tá, é um sistema fechado. O sistema fechado, ele não está aberto a informações. Porque se ele tivesse aberto a informações, queria dizer o quê? Que ele recebe informações, e dessas informações ele se produz. Ele não está aberto a isso, a nenhuma informação para se autoproduzir. Ele conversa com as informações, mas ele não está aberto. Então, olha só, hein? Eu tô na linha biológica. Somos seres humanos, seres vivos, seres humanos, autopoéticos, um sistema fechado que não recebe, que não está aberto a informações de fora. Então, experimente o seguinte, fazer num papel aí um círculo, de qualquer tamanho assim, um círculo, faz um círculo no papel. E esse círculo é um sistema fechado. É uma brincadeira, tá? É só para vocês ilustrarem aí. Não vai sair nada muito sério disso. Então, faz o círculo. Isso é um sistema fechado. Só que o autopoético é aquele ser que se cria constantemente nas suas relações. Então, vamos destrinchar isso. É um círculo que é um sistema fechado, só que ele se autocria constantemente. Então, começa a fazer vários círculos em cima desse. Faz vários círculos em cima, bem em cima da sua linha. Vai fazendo vários círculos, está fazendo, solta bem a mão e vai fazendo. Aí você vai ver que você está o tempo todo fazendo o mesmo círculo, porém o tempo todo ele é diferente. Esse círculo que você está fazendo o tempo todo é o mesmo e o tempo todo ele é diferente. O que faz ele ser diferente? Os ruídos, as interferências. Então, por exemplo, alguma coisa que você pega atrás do seu sistema motor, algum ruído, algum tipo de pressão, de sei lá o quê, coisas mais invisíveis ou não, o seu círculo está sempre se repetindo e sempre se diferenciando. Se esse círculo ele fosse sempre igualzinho e ele não se diferenciasse, e ele parasse, inclusive, ele já existisse pronto, ele ia se definhar, ele não ia ter desenvolvimento, complexidade, né? Porém, se ele deixa de ser esse círculo, ele já é outra coisa. Então, é ser a mesma coisa o tempo todo, se diferenciando. Você é sempre a mesma coisa, se diferenciando. Se você não for a mesma coisa, se diferenciando, você começa a criar um conflito da autopoiesis, um conflito em relação à autopoiesis. Então, a autopoiesis é um ser que está o tempo todo se repetindo na diferença. Então, tem esse paradoxo, tem que ser sempre o mesmo e diferente. Mas se você olhar para o seu círculo, você vai reconhecer esse paradoxo fácil. Você sempre fez aí o mesmo círculo, só que ele sempre foi diferente, né? Então tá. Agora, o que é um ser autopoético, então? É um ser que é o tempo todo igual, e para ele ser sempre igual, ele tem que se diferenciar, porque se ele não se diferenciar, ele vai estagnar e ele vai deixar de ser o movimento da sua existência, né? E ele tem que estar o tempo... E o que faz ele o tempo todo se diferenciar? As relações. Então, o que faz o tempo todo ele se diferenciar, sendo ele mesmo, são as relações. As interferências, os ruídos. Então, essas relações não determinam, ele não faz outro tipo de círculo, outro tipo de desenho nessa nossa ilustração. Ele faz sempre a mesma coisa, porque ele não é determinado de fora. Porém, é o fora que ajuda, que possibilita a diferenciação dele o tempo todo. Então, por isso que nós estamos o tempo todo em relação, em autocriação em relação, né? E não em relação para se autocriar. A autocriação acontece e ela entra em relação, e a relação atualiza, e essa atualização faz ela se diferenciar. E esse ser se diferenciando vira sempre você mesmo na diferença. Olha a mente paradoxal sendo convidada o tempo todo. Então,
isso nos traz o quê? Que o ser autopoético é aquele ser que o seu único objetivo é se autocriar na relação que diferencia ele mesmo o tempo todo. Então, ele não é determinado de fora, ele não precisa que alguém vá lá e dê um estímulo para ele começar, aperte um botão, insira uma informação, gere qualquer tipo de preparação para ele acontecer, não precisa de nada disso. E ele não precisa gerar nenhum produto para existir. Ele não precisa gerar um produto definido. Ser humano é aquele que gera frutos amarelos listrados de laranja. Não tem um fim, um produto determinado para o ser humano. Então é um ser que está o tempo todo se autocriando na relação, essa relação com a sua autocriação gera a diferenciação dele constante. E a única atenção dele é viver esse processo de autocriação na relação, sem ser determinado de fora e sem depender que alguém o estimule e sem precisar gerar um produto para existir. Tudo que acontece por efeito, todos os produtos que acontecem desse ser humano, é um efeito igual a todos os outros seres vivos. Então, o mais fácil, talvez, para mim, seja pensar nas árvores, porque elas se autoproduzem o tempo todo e o fruto que ela gera é um efeito. Ela não depende daquilo para viver. E o de fora, na relação com ela, é que vai dar sentido a ela, e não é ela que fica dando sentido. Então, por exemplo, ela é uma árvore que gera uma copa enorme e essa copa gera uma sombra. Mas a árvore não está nem pensando em dar sombra para ninguém. E alguém de fora pode falar que delícia essa sombra e aproveitar. Ou alguém de fora, uma planta, pode falar essa sombra vai me matar. Mas a árvore não está nem pensando nisso. Isso é um efeito dela. E nós, como seres mais complexos do que a árvore, a gente consegue saber os nossos efeitos. Às vezes, né? Mais ou menos. Mas digamos que de repente, na minha autocriação, eu gero alguma coisa e essa coisa gera um incômodo no outro, eu fico sabendo, de vez em quando eu fico sabendo disso. E isso, às vezes, desvia a gente, como a árvore podia se desviar. Se alguém falasse para a árvore, ela se desse conta, nossa, todo mundo adora a minha sombra. E aí, quando chegou o outono, num país onde caem todas as folhas, ela não dá mais sombra, talvez ela entrasse em crise. Mas ela não tem essa complexidade. A gente que tem uma complexidade, a gente se confunde com o fruto e a gente entra em crise com os nossos frutos. Mas isso é um conflito entre biologia e cultura. Porque a nossa cultura não é autopoética. A nossa cultura é alopoética. Então faz um outro desenho agora, faz assim, faz esse círculo, só que faz ele aberto. Então, faz um círculo aí com uma abertura, que vai deixar de ser um círculo. Cada um vai ver a abertura para onde quer que ela esteja. E aí a gente vai ter um sistema aberto. Então, você faz um círculo com uma abertura. Não fecha ele. E esse círculo tem um sistema aberto. É um sistema aberto, então. Alopoético é o que a gente chama... são sistemas das máquinas que dependem. A gente poderia dizer que o ser humano é uma máquina, mas é uma máquina autopoética, que se autocria nas relações. A máquina alopoética é aquela máquina que precisa que alguém a produza, insira informação, ligue na tomada, aperte um botão, dê um comando, crie uma inteligência artificial que seja, mas crie, por mais hoje eu estava ouvindo a reportagem sobre os carros que vão andar sem motorista, é alopoético. Alguém precisa lá dar essa informação, por mais que ele tenha autonomia, né? Então um sistema aberto, alopoético, ele recebe informação de fora. Então, começa a dar informação, faz umas flechas em direção ao seu sistema aberto, porque ele está recebendo informação.
E pode ser que ele dê também informação, ele recebe e dá, ele entra talvez nessa troca. O que ele dá pode ser chamado de frutos. Então, a diferença é que a máquina alopoética, ela depende de um estímulo de fora, que alguém vá lá e faça ela funcionar, e ela é feita para dar frutos. Ela tem que dar um fruto, senão não tem sentido uma máquina que só fica ali, sei lá, fazendo o quê. Ela tem que gerar um fruto. E este fruto, de preferência, tem que agradar aquele que liga a máquina, ou aquele que cria a máquina, né? Então, alopoético, sistema aberto que recebe a informação e precisa dar alguma coisa em troca. Então, ao sistema alopoético, caberia a pergunta: qual é o sentido da minha vida? Caberia a pergunta: qual é o meu talento? Qual é a minha missão? Ao sistema alopoético caberia essa pergunta. Para onde eu vou? De onde eu vim? Agora, me diga se esse não é o sistema cultural dos seres humanos contemporâneos. Não é? A gente não vive o sistema alopoético cultural? Então, vocês podem discordar, tá bom? Porque eu estou aqui no devaneio e pode ser que tenha que dar uma ajustada nisso, então pode discordar à vontade. Mas olha que coisa, a gente é formado culturalmente para sermos alopoéticos. Então, a gente recebe informação, a gente recebe estímulo, a gente é seduzido, a gente é questionado o que você vai ser da vida e, né, o que você vai fazer, o que você vai se tornar um dia. E é esperado que a gente dê resultados, frutos, para uma sociedade, ou para um local, ou para uma pessoa. E isso vai gerando um conflito biológico, porque biologicamente a gente continua alopoético, culturalmente a gente se tornou alopoético. E com essa biologia que ainda não se rendeu à alopoiesis, com essa biologia que insiste na autopoiesis, vivendo sob o domínio de uma cultura alopoética, dá conflito, dá essa crise. Pronto, talvez essa seja a chave de um conflito que estamos todos testemunhando e sendo colaboradores sobre um modo de vida que, de alguma maneira, está desencaixado, né? Senão a gente não estaria aqui se reunindo para se encontrar e falar sobre essas coisas. Tá. E aí, antes da gente seguir, como é que isso ressoa? Fala, Júlia. Posso falar? Eu fiquei com... Não sei se eu consegui entrar bem no que você foi desenvolvendo. Porque, então, num sistema autopoético, a relação, ela, né, tipo, o estar em relação, entrar em relação com o outro, não é, no que você está trazendo, não é um estímulo externo, no sentido de não é um estímulo que entra no nosso sistema, digamos assim, mas sim algo que interage com o nosso sistema. E faz que ele se diferencie o tempo todo. Então, quando vem uma coisa de fora, essa coisa vem no sistema autopoético para diferenciar, é o que a gente chama de ruído, mas não determina. Quer ver? Eu vou dar aquele exemplo da historinha do Rubem Alves. A historinha da ostra e da pérola, né? Então tá lá, a ostra tá lá fechadinha. Aí entra areia dentro da ostra. Essa areia é um ruído para a ostra. E esse ruído, a gente não é um ruído moral, não é bom, não é ruim, é um ruído, é uma interferência. E aí a ostra gera um mecanismo de alisar. Isso é a visão do Rubem Alves, que foi um super romântico, educador queridíssimo. A ostra quer ficar alisando para sair essa irritação que é uma areia ali, gerando uma interferência nela. E desse alisamento vira uma pérola. Porém,
a areia não ensinou a ostra a fazer pérola. Não é a areia que está determinando a ostra. E a ostra sem a areia também não vai fazer a pérola. Mas ela já é uma produtora de pérola autopoética. E na relação, e se ela não for formar pérola, ela vai fazer outra coisa com essa capacidade dela de se autocriar. Mas é com essa interferência da areia que ela gera a pérola. Então, olha que complexo e que paradoxal que é isso. Porque o que vem de fora vai me diferenciar de tal maneira que eu vá produzir coisas que eu não produziria sem essa relação. Mas a mesma coisa pode ir para outra pessoa e não vai ter o mesmo efeito. Porque não determina de fora, não é a coisa em si. Senão, a gente teria filhos que nunca daria trabalho para a gente, porque a gente iria precisamente educá-los como a gente gostaria que eles crescessem. Mas aquilo que eles ouvem não é aquilo que a gente fala. E duas pessoas vão ouvir coisas diferentes numa mesma fala. Então, não tem como o fora determinar o autopoético. Mas o autopoético usa o fora para se diferenciar e criar alguma coisa inédita, surpreendente. Isso quer dizer o quê? Inesperado. A não ser que eu esteja vivendo na cultura alopoética. Aí, assim, é muito claro. Faz esse tipo de ameaça, faz esse tipo de chantagem, faz esse tipo de oferta que você, é muito provável que você consiga de todos os seres humanos tal resposta. Aí vai ter um ou outro que não vai cair nessa e a gente tem que eliminar isso e diz, mas isso está fora do contingente, né? Então, se a gente estiver na cultura alopoética, a gente é muito previsível. Que um sistema capitalista só funciona com previsibilidade, senão não funcionaria. Então, a nossa cultura é alopoética. Eu não tenho, na minha perspectiva, eu não tenho dúvida em relação a isso. E a nossa biologia é autopoética, que também é difícil de duvidar disso nessa perspectiva que a gente está hoje alcançando. Fica claro, Júlia? Então, o que vem de fora faz alguma coisa acontecer diferente do que se eu não tiver isso, mas não é isso que faz acontecer. Já tem ali um ser criador que faz uso disso para se diferenciar e criar alguma coisa. Agora, se o que vem de fora me determina, eu sou alopoético, culturalmente. Continuo biologicamente autopoético. E aí eu entro em conflito grande. E esse conflito gera doença física, emocional, psíquica, orgânica. Esse conflito gera autodestruição, porque você está gerando, né, duas forças opostas que não se complementam. Gera guerra, gera morte. Não que a gente esteja aqui contra a morte, mas existe a morte autopoética e a morte alopoética. Né? Uma coisa é você desligar a máquina. Outra coisa é você cumprir, se diferenciar a ponto de morrer. Então, a gente entra numa complexidade paradoxal e que não é assim, branco e preto, né? É um movimento constante. Isso vai acontecer, tipo, esse ser autopoético se forçando aí contra essa biologia, digamos assim, sendo alopoético, ele vai... É como se a gente, então, a cada instante a gente estivesse, de alguma forma, escolhendo não entrar em autopoieses e entrar em outro mecanismo. Não é algo que a gente escolhe, vou viver assim, mas é a cada relação que a gente se permeia, não criando em cima dela, mas trazendo essa outra... Exatamente. A ponto... É a cada momento, né? Exatamente. Mas o autopoiesis não para nunca. Porque está se autocriando as células constantemente, todas as células do corpo autopoeticamente. Porque quando entra um alimento no meu corpo, ele não me determina. Tanto que para um vai fazer um sentido, para outro vai fazer outro sentido. Então, não vai me determinar só porque eu como um alimento, mas vai me diferenciar. E aí, e como a diferença é vida, se diferenciar é potencializar a vida.
É aí que vem a máxima de saber que é muito importante a gente ter experiências novas. A gente sair daquela ideia de que a gente se fecha e fala assim, bom, eu achei a receita perfeita de alimentação e vou passar o resto da vida comendo aquilo, eu vou, por mais que seja uma coisa absolutamente saudável, eu vou tirar do meu organismo algumas experiências que diminua a qualidade, a intensidade da autocriação, da diferenciação de si mesmo, né? É o vício. Então, qualquer vício de coisas boas ou ruins dificulta a diferença constante de si mesmo. Mas é perfeito o vício para a alopoiesis, porque se eu estou numa cultura alopoética, de máquina, de gerar um produto, é muito bom eu gerar um vício, porque eu paro de me diferenciar tanto, então eu diminuo a força autopoética. E aí, ela tá lá, ela não para, mas ela começa a diminuir a força dela. E aí a alopoiesis vai crescendo. Só que quanto mais forte for a alopoiesis, maior vai ser a nossa destruição autopoética. E isso quer dizer que a destruição da nossa existência. Deu um tiro no pé. Fiquei muito bom. Nossa, eu sou muito bom na máquina. Sou super produtor. Eu escolhi os estímulos mais precisos para poder produzir o melhor, em qualquer nível que seja. Eu viro uma máquina de alto nível e fico cada vez mais distante da autopoiesis biológica. Então, o conflito é grande. E aí a gente vai perceber doenças de todos os níveis, por causa do conflito. Não pelo que você está fazendo. Você pode estar fazendo uma coisa maravilhosa para o seu organismo. Mas, na maneira alopoética, culturalmente, você vai bater contra a autopoiesis. É complexo, mas vamos seguindo. Fala. Ei, Ana, talvez eu esteja vivendo uma coisa bem na prática com relação a isso. Eu estou vivendo há um tempo agora umas perdas de dentes. E aí dentro do nosso sistema existe a implantação de dentes. E eu já fiz alguns, só que agora eu perdi 4 dentes. E foi muito sofrido. E o dentista sugeriu fazer uma coisa que inicialmente eu não queria, e ele me convenceu de que aquilo era o melhor a fazer. Como eu sei que ele é super bacana e bem intencionado, eu entrei, mas foi muito sofrido o que eu precisei fazer, que é um enxerto ósseo e tal. E agora o negócio danou lá com a minha gengiva, e agora tem um enxerto de gengiva que eu tenho que fazer, e que eu falei para ele, eu não vou fazer. Hoje eu discuti isso com ele, eu não vou fazer isso, eu quero dar um tempo. A minha gengiva se recuperou um pouco, porque o enxerto ósseo abriu muito ela, eu fiquei dando ponto e o negócio não segurava, até que a gente desistiu, deixou ela aberta e para ver o que ia dar. E aí ele falou, mas como que você vai fazer isso? Como que você... Eu falei, eu quero esperar. Eu quero dar uma chance para minha gengiva se recuperar, quem sabe? Ah, mas isso não é possível. O que ela tinha que recuperar, ela já recuperou, e agora a gente precisa de fazer um enxerto, senão aí vem trocentas coisas. E eu falei para ele assim, olha, eu sei que você está querendo o melhor para mim, mas eu agora não vou fazer. Aí, assim, me pareceu aí agora, bem praticamente, esse conflito, né? Que é o de fora querendo me colocar coisas, e dentro de mim tem uma determinação, pelo menos agora eu não vou fazer isso, porque eu já me danei em outras vezes que eu fiz sem querer, achando que não era, fui convencida de que era, e foi muito penoso, e realmente acontece isso, adoece, o sistema custa se recuperar. Então, não sei mas eu me vi bem vivendo isso, assim, essa coisa orgânica, me dando uma força, e é engraçado que eu senti uma força de dizer não para ele, uma potência de dizer não para ele,
E ele falou, mas eu vou te convencer. Eu falei, tudo bem, você pode ir buscando. Né? Aí eles começaram, que são dois dentistas, eles começaram a discutir, também pode ser feito isso, pode ser feito aquilo, porque o enxerto que ele quer fazer é de tirar uma parte do meu palato. Eu já fiz isso uma vez e foi dolorosíssimo, foi muito difícil. Eu falei, mas do palato vocês não tiram nada meu mais. Então tá essa loucura, assim, né? Tô vivendo essa coisa bem intensa, mas foi bacana, né? Que eu já estava me lembrando de você falar disso, de não se deixar determinar de fora, sabe? Lá quando eu falei, poxa vida, não vou me deixar determinar de fora, pelo menos. Ana Maria, ó, peraí, vamos pegar isso aí então, porque é complexo mesmo a coisa, né? Quando me veio uma historinha, acho que é de Nasruddin, que eu na época lia bastante ele. Uma historinha que é assim, né? Ele pega e de repente ele se conecta assim com Deus de uma maneira que ele fala, nossa, eu me conectei com Deus e agora Deus disse que sempre vai estar do meu lado, sempre vai me proteger. E eu tenho isso já dentro de mim e eu não tenho mais medo nenhum da vida. Então tá lá Nasruddin, super conectado com Deus e confiante. De repente tá lá no deserto, né? Vem um elefante doido, assim, solto no deserto, com um cara em cima do elefante. E ele gritava assim, sai da frente, que o elefante tá doido, sai da frente. E Nasruddin falou, não, eu tô aqui firme, eu vou esperar Deus falar comigo e vou confiar e não vou sair da frente, né? Eu confio, né? E o elefante indo e o cara de cima do elefante, sai da frente, seu maluco, sai da frente. Não, eu confio em Deus, estou aqui. Bom, o cara gritou, o Nasruddin não saiu, o elefante vem, passa por cima, mata, e aí ele para no céu, encontra Deus lá e fala... E Deus fala, o que aconteceu? Estava na hora de você morrer. Ele falou, estava esperando você falar comigo. Ele falou, como? Estava esperando. Eu falei, tempo todo, sai da frente, você não saiu, né? Falei, então assim, quando a gente pega e fala, não, eu vou me ouvir e tal, e às vezes é o outro que está me dizendo, o outro é o nosso porta-voz. Então, é mais complexo do que isso, né? Eu entendo o que você falou, Ana Maria, tem sentido, mas é assim, o primeiro que o ser autopoético, ele não está livre de movimentos que a gente pode chamar, usando a filosofia, de bons encontros e maus encontros. Então, de repente, voltando ao exemplo da árvore, a árvore está lá e vem uma praga e ataca aquela árvore. E ela é autopoética, ela não está em conflito. Ela não está em conflito porque ela não está culpando ninguém da praga, ela não está se culpando disso, ela não está reclamando, mas ela interage com aquilo. Aí o que acontece? Pode ser que neste encontro com a praga, ela se desenvolva de tal maneira que se diferencie de tal maneira que a praga desaparece. Ou entre simbiose, ou a praga vence. E foi um mau encontro. Então, existem mau encontro com autopoieses, porque é um jogo dinâmico, não é uma coisa que você pode dar garantia, faz essa, senão seria algo poético, faz dessa maneira que vai dar tudo certo. Então tem um jogo aí que, sei lá, é um mistério maior do que talvez aqui a gente vai alcançar na nossa complexidade. Mas tá ali, o dentista claramente está numa cultura formado um dentista alopoético, isso quer dizer o quê? Ele recebeu informações de fora e ele tem que gerar um produto. E o produto dele é pôr dente, salvar o dente, ou implantar dente, ou cuidar do dente das pessoas. Então, ele está numa cultura alopoética. E a gente também está numa cultura alopoética quando a gente tem uma relação de que eu tenho essas expectativas, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que a gente não está caminhando para um lugar contra o sistema que a gente está vivendo, mas sim integrar esse sistema para começar a fechar na autopoiesis.
integrar esse sistema e fechar a autopoiesis, ao invés de lutar contra. Porque como é que a gente vai fechar essa autopoiesis? Se o que está acontecendo é uma cultura alopoética. Então, a gente integra essa cultura para poder fechar. Quando um sistema está fechado, ele produz tudo aquilo que ele precisa. Por exemplo, eu estava vendo a Dani aqui, de Portugal. Está aqui, Dani? Ali. E eu estou vendo a Dani com um bebê no colo. E aí, Dani? Feliz demais, Ana. Muito feliz. Como chama o bebê? Olivia. Olivia, bem-vinda, Olivia. Olivia, a gente está se preparando para gerar um mundo super bacana para você morar. A ideia é essa. Por exemplo, a Olivia é totalmente autopoética. Totalmente. E o que um ser autopoético gera? Todas as suas necessidades. Então, por ela ser um ser autopoético, só de qualquer pessoa, a mãe, o pai, amigos, desconhecido, olhar para aquele bebê, vai gerar um cuidado, vai gerar carinho, vai gerar tudo aquilo que a proteção, tudo aquilo que esse bebê precisa, né? Esse bebê, a Olivia, quando põe os lábios no seio da Dani, existe uma comunicação que faz a Dani produzir o leite que a Olivia precisa naquele momento. Então, quer uma coisa mais autopoética? A Olivia produz o próprio leite, aquilo que é necessário para ela, comunicando isso pela saliva dela no seio da mãe, nessa interação. E a Dani é produtora desse leite, que não é a boca que faz a Dani produzir, mas o leite que a Olivia produz é ela que produz. E o leite que a Dani oferece é a Dani que produz, né? E nessa interação as coisas acontecem. Então, é um ser autopoético que gera todas as suas necessidades. Conforme a gente vai crescendo e a gente vai ficando desconectado da nossa autopoiesis e a gente fica mais alopoético, a gente começa a entrar em outro jogo. Aí a gente começa a desagradar uns, agradar outros, a gente começa a ter dificuldade de gerar as nossas necessidades, a gente começa a acreditar que precisa fazer um jogo para as coisas acontecerem. Então, é muito claro, os bebês, e nós todos fomos bebês, tem essa qualidade de não conflito, nasceu no momento de cultura alopoética, mas ainda nasce totalmente autopoético. Essa é a prova que a gente ainda não fez, e essa inversão, que a gente ainda não maculou a autopoiesis, né? Os bebês ainda nascem autopoéticos, sem jogo alopoético. Então, é complexo e vai ficar mais complexo ainda, até o ponto que entra numa simplicidade rigorosa, orgasmática, eu diria, e aí a gente começa a ter uma outra maneira de se relacionar, a partir de uma autopoiesis. Então, o que eu gostaria de seguir nos nossos encontros, as quartas, são práticas, que não sei como você chamar isso, né, mas focar em processos que a gente pratique essa relação de integração alopoética para autopoiesis. Não sei como vai ser isso, a gente vai ter que fazer isso juntos, mas eu acho que essa é uma chave que a gente conseguiu ganhar nessa nossa caminhada aí. O que mais? Como ressoa esse processo? Tudo bem assim? Faz ressonância? Oi, Ana. Eu acho que eu estou com a sensação de que foi um pouco isso no sentido da relação, porque ao não aceitar
o que ele me propôs inicialmente, gerou uma situação que eu falei para ele, olha, tanto eu quero me sentir inteira nesse processo, né? Quando eu entrar inteira, e não entrar com resistência nele, porque aí é mais um fator de complicador no processo. E aí eu vi que gerou nele, na minha outra dentista, assim, um diálogo e uma busca de encontrar um outro especialista para ver outras possibilidades. Então, assim, o que eu achei interessante foi isso, assim, o fato de estar respeitando não sei se respeitando, estar inteira naquele momento, daquele não ser um não bem que não tinha escolha, era aquilo. E como que isso está gerando movimento em mim, né? De buscar, integrar, de ver se eu estou resistindo mesmo, essa série de coisas, mas também que está gerando neles uma busca de outras possibilidades também, né? Sim. Então, vamos... Sim. Não, eu acho que são duas coisas que a gente tem que ficar atento com isso que você está trazendo. Uma é que, nesse processo de integração, a gente não separa o fora do dentro. Então, aquilo que o outro nos diz pertence a nós. Então, quando você me disse isso, não é ele te dizendo, é você ouvindo isso e assumindo, fazendo escolhas em relação a isso. Por isso que você sentiu essa clareza, essa tranquilidade de falar não. E a outra coisa é que a gente não está fazendo um processo linear. É um processo paradoxal. Então, ele sai do lugar de conquista, ele sai do lugar de acertamos, né? Ele tem uma complexidade, um caminho de complexidade que ele só vai abrindo e nos convidando a processos. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, são experiências que a gente se propõe a fazer e assumir as consequências, que nem são consequências, né? Mas são complexidade dessas experimentações. Então, a gente não faz isso para se dar bem, não faz isso para dar certo, não faz isso para encontrar o paraíso, não faz isso para superar ou para, no processo linear, chegar em um lugar. A gente faz isso para criar complexidade, porque esse é o caminho da vida, do simples para o complexo. Sendo que no paradoxo, o complexo chega num nível de simplicidade, porém nessa espiral, numa outra camada, né? Então, a gente não pode, a gente sai desse lugar, o que eu estou fazendo está certo, ou está errado, ou do custo-benefício, o que vai ser melhor? Eu manter o jogo alopoético e autopoético e fazer disso de uma maneira bacana, onde eu respeito essas duas forças em mim, ou fechar de vez de volta no autopoético, ou abrir de vez para o autopoético, enfim, não sabemos o que é certo, o que é errado, porque não é com essa dualidade que a gente está trabalhando. É um risco que estamos a fim ou não de correr e é individual, é uma decisão individual, não é uma decisão grupal, né? E isso é no dia a dia. Então, por exemplo, eu estou me reconhecendo como máquina e estou me reconhecendo que eu preciso buscar um estímulo, algo que me dê sentido, seja um salário, seja um reconhecimento, seja um carinho, seja um lugar na sociedade. Eu estou buscando isso e então me sinto devedor e aí estou querendo produzir alguma coisa para poder agradecer esse lugar que estão me dando, esse salário que estão me dando. Eu estou nesse jogo de estímulo e produto, que foi assim que a gente aprendeu na escola, né? Eu estou nesse jogo ou eu estou num jogo de autocriação? Isso quer dizer o quê? Que eu sei que tudo que eu estou vivendo, de alguma maneira, é uma produção minha. E essa produção minha, vibracional, se concretiza fora de mim. E como eu não estou ali nem para agradar, nem para desagradar, nem para ganhar, nem para perder,
eu entro na complexidade dessa experiência. Vamos ter que caminhar juntos aí, né? Porque vocês estão vendo que é complexo. Não é ficar autopoético com a experiência alopoética. Ah, eu vou ficar autopoético. E reproduzir a experiência alopoética na ideia autopoética. Não é isso. Isso a gente já faz, né? Isso a gente já faz. Então, quando alguém pega e fala assim, eu vou largar tudo, vou sair da cidade grande, vou sair do meu trabalho, vou largar, vou deixar isso de lado, vou para o campo, vou plantar, e pode ser que eu esteja indo no campo plantar alopoeticamente, dizendo, bom, esse é meu estímulo agora de vida, eu vou ser contra tudo, e o meu produto é este modo de vida que eu vou poder depois exibir para os outros ou para mim mesmo. Pronto, é algo poético igual. Por isso que é bem sutil a história, não tem saída. Tirar filho da escola. Tirar filho da escola, sair de emprego, de corporação, ser autônomo, não tem saída. Porque eu posso muito bem ser alopoético numa comunidade, no campo rural, seguindo uma tradição, sei lá, budista, meditando o dia inteiro, sendo uma máquina de meditação. Né? E porque eu estou o tempo todo lá no saldo. Deixa eu ver se eu estou recebendo estímulo suficiente e se eu estou produzindo o suficiente para manter esse estímulo acontecendo. É esse tipo de pensamento linear, alopoético, que culturalmente a gente desenvolveu. Numa biologia, e quando eu falo biologia, não é só carne, é vibracional. Numa vibração autopoética. Sabe o que eu estava pensando? Sim. Uma coisa que dá um arrepio, assim, você pensar que esse processo autopoético está existindo a nível de cada célula da gente. Já está existindo. Então, cada célula já é assim. É como se você pudesse quase que imaginar que você não deixou de ser um bebê num certo sentido. Assim. Daí dá um arrepio, assim, porque você vai para um nível onde você sente que a separação é mental, é conceitual, né? Porque ela tá em você, esse processo, cada célula se autocriando o tempo todo, existindo dessa forma, o tempo todo. Dá um arrepio, não dá? Dá, é exatamente isso. Você sai dessa separação, que é o dualismo mental, que a gente, e você vem para um nível do seu corpo, assim, das células, assim, parece que... Aí você perguntaria para um ser desse, né? E qual é o seu sentido de vida? Isso, que cada célula minha seja autoprodutora de si mesma todo o tempo nas relações. Tá? É isso que você vai fazer na vida? É isso. Mas só isso, só isso. Só que só isso vão gerar frutos. Só que esses frutos somos capazes de ver, qualificar, quantificar, negociar, a gente é capaz de fazer tudo isso. A gente só não poderia se distrair e se desviar com isso, achando que agora é o fruto que gera a minha potência. E, na verdade, esse fruto é o efeito da minha potência. E esse fruto, ele é jogado, ele é disponibilizado. E ele pode ser disponibilizado por dinheiro, ele pode ser disponibilizado por acessos, tanto faz nesse momento. O negócio é a gente não se confundir, não ter uma separação do neocórtex, né, que a semana passada a gente entrou nisso, não ter uma separação do quem sabe que sabe com o que sabe. O que sabe produz o fruto. Quem sabe que sabe faz coisas com esse fruto. Mas tem que se render sempre a quem sabe. Tem que voltar para a sua autoprodução. E não ficar agora se distraindo e deixando de lado essa autoprodução para que algo te produza de fora. Que nunca vai acontecer isso, mas na ilusão vai. E de ilusão em ilusão a gente vive uma vida conflituosa. Então, vocês estão percebendo que tem uma complexidade se formando aí, que se a gente caminhar um pouco mais, a gente simplifica ela, mas precisamos passar por ela, né? Em cima disso que a Cuca falou, das células, eu fico viajando
nos nossos sistemas mesmo. Porque se você quiser, você não controla o seu batimento cardíaco, a sua respiração. Ou se você come, você não pode falar, não vou digerir isso, não vou... O seu corpo está ali, a sua autopoética, digamos assim, está funcionando, e seu cérebro que quer controlar tudo e não controla nada, né? É uma separação muito grande que a gente vive, né? Então não é só nível, eu vejo, não é só na célula, né? Você consegue ver isso na prática no seu corpo inteiro, né? Você não tem controle de nada, ele sozinho ele consegue se sustentar, e viver, né? Da forma que é necessário para ela. E é muito louco, né? Você não tem controle de nada. Então, e esse ser autopoético que respira, que digere, que circula sangue e tudo mais, se você voltar lá no primeiro desenho, você vai ver que o tempo todo ele se diferencia. Então, ele não está fazendo aquilo viciado ou não está fazendo aquilo como uma máquina que vai ter um tempo de vida pré-determinado. Não tem. Ele joga com isso, né? Ele se relaciona e se autocria na diferença. E é importante que seja na diferença. Então, mesmo que você faça a mesma coisa todos os dias, existe a importância dos seus sentidos receberem a diferença daquele tempo, daquele momento, ao invés de ficar preso ao vício. Por isso que essa ideia do presente que a gente ouve há milênios, né, é bem importante. Ana, oi. Sim. Minha mãe está dizendo ali atrás que não é automaticamente. Não é automaticamente. A autopoiese não é automaticamente. Exatamente. Isso é bem preciso. Oi. Sim. Eu fiquei num conflito. Tá dando para me ouvir? Lívia. Tá dando para ouvir? Sim. Eu fiquei num conflito no que você falou sobre produzir, sobre produto. Que quando a gente está nessa abertura, tem necessidade de produzir. E quando a gente está no ciclo, né, sistêmico, não há necessidade de produzir. E aí eu fico pensando na relação com o trabalho. Uma relação com o trabalho produtivo, não é... Enfim, eu acho que eu gerei um conflito um pouco diferente nisso. Vamos do começo. A produção é constante, de uma maneira ou de outra. Uma se autoproduz e a outra produz um produto. Aí vamos entrar na complexidade. O que se autoproduz também produz um produto, por efeito. E este produto é visível. Então, por exemplo, eu posso fazer um trabalho, efeito da minha autoprodução, e eu sei que eu estou produzindo isso, e eu posso levar isso além. Porque a gente não quer perder esse ganho do neocórtex. A gente não quer perder a capacidade de complexidade. Então, a gente não vai evitar produzir coisas. É de onde ela está vindo. Se ela está vindo do efeito da autoprodução ou se ela está vindo do conchavo, do enganchado de quem te estimulou. Então, uma coisa é eu querer ser alguém na vida. E aí, querer ser alguém na vida, eu começo a produzir uma profissão e um produto dessa profissão e uma aceitação disso. Outra coisa é, na minha autoprodução, gera uma profissão, que é reconhecida como profissão. Mas é porque eu estou me autoproduzindo que isso acontece. Então, não tem, a árvore é muito claro isso, né? As mangueiras lá do sítio estão se autoproduzindo e geram manga. Mas elas não ficam presas à manga, elas voltam para essa autoprodução de si mesmo. E aí elas vão passar o resto do ano inteiro sem dar manga. E nem por isso elas não se reconhecem como uma mangueira, porque elas estão fazendo outras coisas. E aí alguém vai lá e pega a sombra agora, não pega a manga, mas pega a sombra. Alguém vai lá e põe um balanço.
Alguém vai lá e sobe em cima dela, alguém vai lá e derruba ela e faz uma cadeira dela, tanto faz para ela. O negócio é que ela está o tempo todo se autoproduzindo. A diferença é que o ser humano tem a complexidade de saber que sabe. E isso é bom, a não ser que eu me desconecte, eu me deslumbre pelo saber que sei e começo agora a me seduzir por isso e falar, não, não interessa quem produz, interessa o produto. E agora eu vou trabalhar para esse produto, ao invés do produto ser um efeito. Um outro aspecto, eu acho que é o ser humano, como está culturalmente alopoético, ele fala assim, a manga produz para eu comer. Então ele já vê tudo do ponto de vista autocentrado dele, como se ele fosse o centro. Ele não vê a manga do ponto de vista da manga é o centro dela. Mas o ser humano fala, a manga produz para eu comer o fruto. Que é o exemplo daquela árvore de mandioca, lembra lá na Malai? Pé de mandioca que estava num lugar, alguém chegou e falou, essa mandioca está num lugar errado, porque ela nunca vai produzir mandioca. Daí alguém do Malai falou, mas por que ela tem que produzir mandioca? Porque justo ela estava ali para conversar com uma outra planta. E que também é uma interação. Tem uma relação ali, né? Mas eu entendo, Lívia, que dá essa. É complexo mesmo. A gente vai ter que caminhar um pouquinho juntos aí para poder desenvolver essa complexidade, porque a gente. Primeiro que a gente foi treinado para se relacionar com conhecimentos ilegítimos. O que é um conhecimento ilegítimo? Existe uma resposta pronta para a sua pergunta, uma resposta única para a pergunta. Então, o aluno aprende a responder a resposta que já está pronta. E isso é ilegítimo, ele não se inventa, ele não se cria. Então, ele está sendo produzido para ser alopoético. Então, primeiro que a gente vem dessa experiência, que simplifica. E o problema não é o simples, o problema é o caminho do simples para o simplório. E a gente está do simples para o complexo, do complexo para o simples, numa outra camada. Então, a gente vai ter que caminhar para criar essa mente paradoxal. Ela está já aí, ela é nossa, não é a informação que vai fazer a mente paradoxal acontecer, mas é o encontro, o tipo de ruído que vai fazer esse sistema fechado brotar ou acordar ou despertar a mente paradoxal, que faz parte da autopoiese do sistema paradoxal. Sabe o nosso corpo, o funcionamento do nosso corpo, ele é completamente... A gente não pensa agora, bate, coração, funciona, fígado. Ele tá lá, ele é completamente autopoético. Sim. É a cabeça, é a mente que acha que tem que... enfim, fazer alguma coisa com isso. Agora, essa mente, a gente não quer desqualificar ela. Sim. Mas a gente está vendo que é uma mente que está servindo quem? Por que você está querendo controlar o seu corpo de outra maneira? Porque se eu respirar desta maneira, controlado pela mente, eu vou conquistar tal coisa e eu serei uma máquina melhor. É como se a gente tivesse confiança no funcionamento do corpo, mas não... No entanto, se a gente conseguisse integrar, sim, não é? Sim. Um artista, por exemplo, um artista que produz uma obra de arte. Ele não vai pensar, estou produzindo uma obra de arte, que eu estou com um branquinho aqui, um azulzinho ali, o que eu vou fazer essa música. É uma inspiração que vem do quê? Que vem de uma integração. Integração vem total. Do ruído que faz esse ser, que é um sistema fechado, se diferenciar a ponto de gerar uma obra de arte. Então, a nossa diferença nosso sistema fechado, singular de cada um, entra em diferenciação constante e vai gerar coisas singulares, que são obras de arte, independente de ser um produto artístico. Mas é uma obra de arte na cozinha, é uma obra de arte no olhar, na escuta, é uma obra de arte na fala, é uma obra de arte na percepção, e que
também se geram produtos artísticos, mas esses produtos artísticos, eles são efeitos. Agora, se eu começo a me confundir e saio da autopoiesis, que produz o artista, e eu começo a ser uma máquina que quer ser um bom artista, e aí esse bom artista, máquina, alopoético, precisa produzir um produto que legitime esse artista, eu entrei na alopoiesis. E eu vou criar um conflito constante, porque nosso organismo não desistiu da autopoiesis, senão a Olivia não estaria aí totalmente autopoética, nascendo uma portuguesinha a mais para o nosso mundo. Vamos caminhar por aí? Sim. Sim? Perfeitamente. Complexo, mas a gente dá conta, a cabeça vai dar umas rompidas de vez em quando. Agora, é assim, tudo que a gente fizer para reconquistar a autopoiesis no sentido cultural, vai ser torto, vai ser via alopoético. Então, aí vai ser que nem assim, tudo que eu fizer vai ficar bem claro que eu acho que é por onde a gente vai caminhar no nosso organismo. Então, digamos, por exemplo, a gente sabe, e quem tiver filho pequeno vai poder testemunhar isso, a gente sabe que uma criança, ela se desenvolve, e então a Olivia acabou de nascer, e daqui a pouquinho, ela em um mês, ela vai desenvolver uma conexão da cabeça com a primeira vértebra, que a cabeça dela vai cair em cima da primeira vértebra. Agora, quanto tempo ela tá, Dani? Que dia que ela nasceu? Nasceu no domingo, Ana. Agora, tem 3 dias. Que linda! Chegou aqui a energia dessa vida. Então tá, daqui um mês, a Olivia, que recebe apoio, né? Ela cola o movimento, o pescocinho dela vai começar a reagir à cabeça dela caindo na primeira vértebra. Então, ela vai ter a coluna dela agora recebendo um estímulo da cabeça. A gente desenvolve isso ao longo do nosso processo. Com isso, em 6 meses, ela vai desenvolver a coluna nessa direção e vai sentar. Em 1 ano, ela vai desenvolver essa coluna, as curvas, de uma maneira que ela vai ficar em pé. Quando ela ficar em pé, ela não está nem nos pés, nem na coluna, nem na cabeça. Ela está na interação, no movimento, no processo ela vai estar. Não está no lugar, ela está no processo. E ela vai, uma coisa gerando a outra constantemente. E vai chegar uma hora que ela vai se desenvolver, no primeiro ano de idade ali, todos os seus movimentos plenos. Aí, por causa da nossa insistência cultural alopoética, a gente começa a desconectar. A cabeça para de cair na primeira vértebra. Então, a coluna não tem mais para onde ir. Então, a coluna começa a colapsar. Aí, colapsar não faz bem, porque os seus órgãos começam a ficar pressionados. Então, a gente começa a se esforçar para segurar uma coluna. Faz exercício, segura essa coluna, né? Que ela não precisaria segurar, ela tem movimento. Já era assim. Aí, se eu quiser imitar a autopoiesis física e me arrumar, eu estrago. Eu pioro mais ainda. Eu ponho um erro sobre o outro. Eu preciso deixar de fazer o errado para o natural acontecer. Eu deixo de fazer o errado e o certo acontece. Então, o autopoético não está sob o domínio da nossa mente, do nosso conhecimento, da nossa informação. Não está sob esse domínio. Eu só vou conseguir retornar ao autopoético quando eu me render a ele. Mas para eu me deixar acontecer, só que para eu me render a ele, eu vou precisar realmente despertá-lo novamente, porque ele está ali jogado às traças. Bom, a semana que vem nosso encontro vai ser feita uma outra surpresa. Porque nada como a sabedoria de anos de vida. Então, meus queridos, vamos seguir
E vamos trazer, acho que é um caminho, inspirado na Olivia, vamos trazer essa experiência para o físico, para que a autopoiesis ela comece a se apresentar, ao invés de ela ser imitada, falsificada pela mente cultural alopoética. Não se iludam, ninguém aqui que eu conheço, até né, da minha perspectiva, vai conseguir voltar para a autopoiese integrar a partir do controle da mente, do conhecimento da informação. Não vai. Não vai porque você só vai fazer uma máquina, vai gerar conflitos. Senão você só vai fazer uma máquina que imita a autopoiesis. Quer dizer, não tem saída, né? Vamos seguir por aí? Vamos, maravilhoso. Então, Olivia de um lado ali, muito bem-vinda, todos nós aqui seguindo. Então tá, semana que vem a gente se encontra em algum lugar desse encontro virtual. Então, tchau. Não. Tchau.